Então, é um prazer estar aqui nessa semana de criacionismo, falando sobre... Parece que a conferência foi arranjada, cada um dos palestrantes vai falar a respeito do assunto de um ponto de vista diferente. Eu vou falar nas minhas sessões a respeito do ponto de vista bíblico, em termos de evidências da criação. A Gabriela vai discutir mais no ponto de vista das ciências geológicas, o pastor Demétrio mais do ponto de vista da astronomia e o pastor Glauco mais no sentido, digamos assim, filosófico da questão das razões. Então ficou bem interessante a divisão, não sei se foi proposital, mas gostei. Então, vamos falar hoje sobre 6 dias ou bilhões de anos. A palestra de hoje vai ser uma crítica ao criacionismo da Terra Antiga nas suas mais diversas vertentes. Eu quero começar com uma pergunta. Em quanto tempo Deus poderia ter criado o universo? 6 segundos, 6 minutos, 6 horas, 6 milhões de anos, 6 bilhões de anos? Resposta para isso é qualquer uma dessas. Deus poderia ter criado o universo no estalar de dedos. Então, essa não é a questão que nós precisamos responder. A grande questão que nós precisamos responder é em quanto tempo, de fato, Deus criou o universo. 6 segundos, 6 dias, 6 mil anos, 6 bilhões de anos? Ou simplesmente não importa? Uma certa vez, um pastor amigo de um professor meu nesse curso de criacionismo, ele falou que esse pastor chegou depois da palestra que ele deu, e ele disse, Terry, eu sei que você está se esforçando quanto a esse assunto, mas de fato essa questão não importa, contanto que a gente permaneça juntos, servindo o mesmo Senhor, isso não importa. Parece uma resposta muito piedosa desse homem, que evita conflito, né? Mas, na verdade, o que esse homem estava dizendo para esse palestrante era que o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto não importa. Que a palavra de Deus tem algo a dizer quanto a esse assunto, em quanto tempo Deus criou o universo. A palavra de Deus tem algo a dizer a respeito disso, e então, por isso, essa questão importa. Nós vemos que hoje a maioria dos crentes, a maioria dos pastores, a maioria dos teólogos, a maioria dos seminários, especialmente na América, eles não creem na criação em 6 dias ordinários, na forma como Deus descreve na sua palavra, na forma como Deus de fato escreveu no livro da lei, nas tábuas da lei, com o seu próprio dedo. Imagine se Moisés tivesse o espírito teológico da época em que nós vivemos, em que a maioria dos crentes, a maioria dos professores, a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores das igrejas e seminários não creem em 6 dias. Acham difícil aceitar essa ideia de uma criação em 6 dias. Será que as pessoas hoje argumentam da seguinte forma: Deus diz que Ele criou em 6 dias. Lá em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 34, se não me engano, fala que Deus criou em 6 dias. Mas a palavra dia, ela pode não significar um dia ordinário. De fato, é verdade. Ela pode não significar um dia ordinário. Mas o argumento que vai porque ela pode não significar, portanto, ela não significa um dia comum. Só porque ela pode não significar, significa que ela não significa. Por exemplo, se eu usasse, por exemplo, a palavra manga em português, e eu dissesse uma palavra: ontem eu comi uma manga gostosa. Você poderia argumentar contra mim, dizendo que eu comi a manga da minha camisa e eu achei ela gostosa, porque a palavra manga pode não significar a fruta, e porque ela pode não significar a fruta, então ela não significa a fruta, ela quer dizer a manga da camisa. Não faz muito sentido esse tipo de argumento. Só porque uma palavra pode não significar um dos possíveis sentidos que ela pode obter, não significa que só esse fato vai determinar o significado da palavra. Nós temos que analisar a palavra no seu contexto. Quando a gente fala a palavra manga, no contexto em que existe a palavra comer e a palavra gostosa, você sabe que você não está falando da manga da camisa.
está falando da manga fruta. Se eu uso a palavra manga em outro contexto, em que eu utilizo a palavra camisa, a palavra costura, a palavra linha, a palavra curta, a palavra longa, você sabe que eu estou falando da manga da camisa. Então, o que determina não é o significado de uma palavra, não é aquilo que ela pode significar, mas a forma como o contexto indica que ela significa. Então, quando é que ela assume? Quando é que a palavra dia significa um dia ordinário de 24 horas? Como é que nós sabemos quando ela significa um dia de 24 horas? Como é que nós sabemos quando ela não significa um dia de 24 horas? Porque, de fato, a palavra dia pode não significar um dia de 24 horas. Você tem a expressão, por exemplo, o dia do Senhor, na Bíblia, né? Que fala de um período de juízo, que não significa somente um dia de 24 horas. E outras expressões na Bíblia com a palavra dia que não significam um dia literal. Você tem expressões na Bíblia que usa a palavra dia para se referir ao período de luz do ciclo de 24 horas, não ao dia inteiro de 24 horas. Então, existem os diferentes usos. Aqui, nós vamos argumentar a partir da posição de que Gênesis 1 descreve dias ordinários de 24 horas e que o contexto determina esse significado. De fato, não somente o contexto imediato, mas também a referência a passagens num contexto mais amplo, como, por exemplo, Êxodo 20, versículo 9 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Outra passagem que fala disso também, no mesmo livro de Êxodo 31, não 34, como eu havia falado antes, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso aqui é significativo, porque alguns dizem, não, isso aqui é a perspectiva de Moisés, a perspectiva antiga a respeito das coisas, da criação rapidamente, mas aqui não se trata do que Moisés escreveu, da perspectiva que ele tinha a respeito do universo, mas algo que Deus escreveu diretamente. Se tem uma parte da Bíblia que foi escrita de forma direta por Deus, não com a superintendência do Espírito Santo na inspiração da Escritura, é essa parte aqui. Deus escreveu com o seu próprio dedo as tábuas da lei e entregou elas a Moisés. Não se trata da perspectiva de Moisés a respeito dos dias da criação. Então, dentro dessa perspectiva, a idade estimada da terra seria antes de Adão, você tem 5 dias, Adão criado no 6º dia, então antes de Adão, você tem 5 dias, depois de Adão até Abraão, você tem em torno de 2.000 anos, talvez um pouco mais do que isso, e de Abraão até os dias de hoje, em torno de 4.000 anos também, talvez um pouco mais do que isso. Então, somando tudo, daria em torno de 6.000 anos, ou talvez mais do que isso, um pouco. Então, essa é a posição que nós sustentamos, e essa é a posição que que prevaleceu na história da igreja até pelo menos o século XIX. Alguns vão argumentar, não, mas existiam pessoas na história da igreja que não criam na criação em 6 dias literais. Por exemplo, Agostinho. Sim, Agostinho não cria que os dias da criação eram literais. Ele cria na teoria dos dias analógicos, ou seja, a forma como Deus descreve a criação é apenas para nos dar uma analogia da nossa semana, de como a nossa semana deve funcionar. Mas Agostinho, diferente do que outros que também sustentam essa posição hoje em dia, como John Collins, estou esquecido de outro recentemente que eu li a respeito, um professor do Dallas, outros que argumentam nesse sentido, eles creem em algo como milhões de anos. Agostinho cria, não, 6 dias para um Deus Todo-Poderoso é demais.
Ele criou, foi num instante. Ele está dizendo que criou em 6 dias para nos dar um parâmetro de semana que ele vai utilizar mais à frente no livro de Êxodo. Então, esse era o argumento de Agostinho, quando ele dizia que os dias da criação não eram literais. Porque ele cria que era menos do que 6 dias, não muito mais do que 6 dias. Mas isso mudou. Especialmente a partir do século XIX, com a escalada do racionalismo, do naturalismo, do materialismo, que eram frutos do pensamento iluminista que se desenvolveu no século XVII, que tinha a missão de reformar a sociedade das tradições medievais pelo poder da razão humana. A razão humana como sendo a medida de todas as coisas. Então, aquilo que era explicado de forma sobrenatural, aquilo que era supostamente dado por revelação, não era aceito com o mesmo nível de autoridade do que aquilo que era fruto da razão humana. Então, esse paradigma mudou dentro da igreja também, a partir do século XIX. E aí é uma mudança de ponto de partida. Na Bíblia, o ponto de partida bíblico para explicar a história do universo é o catastrofismo. De que houve momentos da história, especialmente um específico, em que houve uma grande catástrofe e a nossa geologia é explicada em função desse evento catastrófico. Já no ponto de partida secular, naturalista, o ponto de partida deles é o uniformitarismo, é a crença, é a pressuposição de que o passado é a chave para o presente. Ou seja, se no presente nós não vemos eventos catastróficos globais, então é porque no passado nunca houve também eventos catastróficos globais. Então tudo segue no mesmo padrão, no mesmo passo. Então essa é a razão porque, partindo desse princípio, partindo dessa pressuposição, se chegam a datas de milhões de anos. Se você começa a medir a taxa de erosão do Grand Canyon, então ela dá uma certa medida. Então eu assumo que sempre foi essa taxa de erosão durante toda a sua história. Então por causa disso se chega a milhões de anos. Mesma coisa com a datação por anéis de árvores. Mesmo princípio. Se determina a taxa de crescimento do presente. Então se assume o uniformitarismo de que sempre foi assim. Então se chega a datas também muito infladas. Então essa foi a mudança de ponto de partida no século XIX. E aí o tempo é a palavra mágica para tudo isso. Para explicar a evolução, para explicar como o nosso universo funciona. E aí esse prêmio Nobel, George Wald, que foi, nessa época ele escreveu, não era prêmio Nobel ainda, mas 13 anos depois ele ganhou um prêmio Nobel, ele disse: de fato o tempo é o grande herói dessa trama. O tempo com o qual temos de tratar é de bilhões de anos, 2 bilhões de anos, a idade da Terra que se presumia em 54. Hoje se fala em 4,5 bilhões de anos. Aquilo que consideramos impossível, com base na experiência humana, aqui carece de sentido. Dado tanto tempo, o impossível se torna possível. O possível se torna provável e o provável praticamente certo. Só é necessário esperar. O próprio tempo fará seus milagres. Então, o tempo é algo absolutamente necessário para essa cosmovisão evolucionista funcionar. Então, as perspectivas que existem sobre a idade da Terra são a ciência secular de que a Terra possui 4,5 bilhões de anos e que o nosso universo hoje se estima entre 13,7 e 13,8 bilhões de anos. Já estimaram 15 no passado, então isso já mudou significativamente. E a cosmovisão bíblica, por outro lado, em que a Terra tem 6 mil anos e o universo, incluindo as estrelas, 6 mil anos menos 3 dias. Então é a visão contrária. Na visão evolucionista começa com as estrelas e depois a Terra. Na visão bíblica começa com a Terra e depois as estrelas são criadas 3 dias depois, certo? Então, desde essa mudança de paradigma, a postura teológica também de como examinar a Bíblia, de como se interpretar essa passagem tem mudado.
Então, esse pensamento racionalista, anti-sobrenaturalista, ele tem influenciado os estudos bíblicos de forma em geral. Não somente a questão de Gênesis capítulo 1, mas também estudos bíblicos de forma em geral, incluindo a vida de Jesus, com a ideia do método histórico-crítico, que é a ideia de buscar por trás da Bíblia aquilo que resultou na origem das histórias bíblicas. A busca pelo Jesus histórico. O Jesus histórico não é necessariamente o mesmo que a Bíblia descreve. Então vamos procurar por evidências por trás da Bíblia para achar quem é o Jesus realmente histórico, para a gente separar o mito da história. O que é que tem de história na Bíblia, o que é que tem de mito na Bíblia. Então tudo isso é fruto dessa perspectiva racionalista e antissobrenaturalista que influenciou os estudos bíblicos de forma em geral. Então agora os teólogos se veem na responsabilidade de procurar de alguma forma encaixar. Está aqui, toma isso e encaixa na teologia de alguma forma. Então essa é a perspectiva. E adivinha, quando as pessoas tentam colocar essas duas coisas de acordo, a Bíblia, de um lado, teologia evolutiva, de um outro lado, adivinha qual dos dois vai ser modificado? Eu tenho certeza que não é as perspectivas seculares que vão ser modificadas por causa da Bíblia. Então, há vários exemplos dessa tentativa de harmonização, que condescendem, que fazem concessões às pressuposições da ciência secular. E a principal razão para isso, para essa mudança de interpretação nos textos bíblicos, especialmente no que se refere à criação e ao dilúvio, e alguns milagres que ocorrem na história bíblica, a principal razão para isso não é a descoberta de novos fatos bíblicos, não é a descoberta de novos conceitos gramaticais, ou de algo novo no contexto das Escrituras que nos permite interpretar de forma diferente, que fornece legitimidade para nós questionarmos a interpretação básica, literal, direta daquilo que o texto nos traz. Não é uma questão de novas descobertas, em qualquer campo que seja. A principal razão é, de fato, uma mudança de postura, por causa de fatores extra-bíblicos. Não é por fatores internos, mas por fatores internos. E o fator comum a todas essas tentativas diferentes que nós vamos discutir aqui é a tentativa de encaixar milhões de anos dentro do relato bíblico da criação. Então, uma das primeiras tentativas mais populares que existiu nos anos 50, especialmente, foi muito popular nos anos 50, 60, por aí, foi a teoria do intervalo, a teoria da ruína e reconstrução. Então, essa teoria, talvez todos vocês já ouviram falar, a ideia de que entre Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, houve um grande intervalo de tempo aí, então procura-se encaixar milhões de anos nessa parte, por isso que se chama de teoria do intervalo, intervalo entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. E a ideia é que o verbo lá que se encontra, a terra era sem forma e vazia, na verdade deveria ser traduzido como a terra havia se tornado sem forma e vazia. E isso, segundo essa teoria, se devia à revolta de Satanás no céu, e ele então causou um grande dilúvio, chamado dilúvio de Lúcifer, que é o responsável por toda a nossa coluna geológica que nós temos hoje, é resultado do dilúvio de Lúcifer, não o dilúvio de Noé. O dilúvio de Noé é considerado um dilúvio local, só na região da Mesopotâmia. O dilúvio global foi o dilúvio de Lúcifer, o resultado do juízo de Deus sobre Satanás por causa da sua revolta. Então, essa teoria foi muito popular nessas décadas de 50, 60 até 70 também. Então, mas existem problemas sérios com ela. Primeiro, interpretar o verbo ser lá em a terra era sem forma e vazia como tornou-se ou havia se tornado. Existem em hebraico duas formas básicas do verbo, a forma perfeita e a forma imperfeita do verbo, e especialmente no que se refere ao verbo ser, a forma perfeita
do verbo, geralmente ela é estática, significa simplesmente ser ou estar. E a forma imperfeita do verbo é a forma dinâmica, a ideia de tornar-se. Então, para você ter a ideia de tornar-se aqui, você teria que ter a forma imperfeita do verbo, e não a forma perfeita. E o que nós temos aqui nessa passagem é a forma perfeita do verbo. Então não dá para argumentar em favor da ideia dinâmica de tornar-se, porque a forma que está lá é a forma perfeita do verbo. E até os tradutores da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, reconhecem isso. Em grego você tem dois verbos de estado principais, que é o verbo eimi e o verbo ginomai. Eimi se refere a um estado, ginomai a um processo. Então, os tradutores da Septuaginta, eles reconheceram que ali se tratava de um estado e não de um processo. Eles traduziram como eimi e não como ginomai. Então, eles têm que argumentar contra a evidência da interpretação natural da gramática do hebraico. Eles têm que argumentar como uma exceção extraordinária à gramática aqui para encaixar um perfeito. Outro problema é a ideia do dilúvio de Lúcifer. Então, se esse dilúvio foi realmente tão significativo, e o dilúvio de Noé é um dilúviozinho de nada ali, só na região da Mesopotâmia, se esse dilúvio é tão significativo, por que a Bíblia tem 3 capítulos sobre o dilúvio de Noé, referências no Novo Testamento sobre o dilúvio de Noé e nada a respeito desse dilúvio? Então essa é um grande problema. Outra visão comum, ainda hoje está bem comum, é a ideia da evolução teísta ou do teísmo evolucionista. Essa é a ideia de que o relato da criação ele transmite apenas uma mensagem teológica, não necessariamente fatos históricos precisos. A Bíblia apenas relata quem criou o universo e para que ele criou o universo, por que ele criou o universo. Mas a descrição dos eventos ela não tem factualidade histórica. É a ciência que vai responder às perguntas de como o universo foi criado e quando que o universo foi criado. Então, eles criam essa separação entre teologia e história. Então, a Bíblia está dando apenas uma mensagem teológica, mas que não tem fundamento histórico. O fundamento histórico para essa teologia nós vamos encontrar na ciência, certo? Então, a evolução, nessa teoria aqui, da evolução teísta, da teísmo evolucionista, é o mecanismo pelo qual Deus usou, o qual Deus usou para criar todas as coisas. Deus criou através da evolução, certo? Até aquele filme Deus Não Está Morto, o cara lá argumenta em cima da evolução teísta. Ele utiliza Gênesis 1 e 24 numa perspectiva da evolução teísta. Se você for assistir de novo o filme número 1, então o cara lá defende essa posição aqui, certo? Ao defender a existência de Deus. Existem vários problemas com essa visão também. Por que existem essas coisas no mundo? Morte, sofrimento, dor, violência, assassinato, extinção, brigas. Por que essas coisas existem no mundo? Então, na perspectiva bíblica, foi por causa da ação do homem, do seu pecado, que a morte entrou no mundo, que a criação foi afetada pela queda do homem. Romanos 8 fala de que a criação toda a um só tempo geme em dores de parto, por causa daquele que a sujeitou. Então é por causa da ação do homem que essas coisas existem no mundo. Mas na evolução teísta, você tem milhões de anos de morte e sofrimento antes que o homem venha de fato a surgir, porque o homem é produto da evolução. Então, se a evolução exige essa ideia de morte, adaptação, a sobrevivência do mais apto, então, antes do homem existir, já existia morte no mundo, já existia violência, sofrimento no mundo. O sofrimento que existe no mundo não é resultado do pecado do homem.
Então esse é um problema com a teologia das Escrituras, especialmente Romanos 5, onde Paulo reflete sobre o papel de Adão como trazendo a morte para o mundo e trazendo o pecado para todos os homens. Então esse conflito, e além do fato de Deus ter dito em Gênesis 1:31 de que viu Deus tudo que ele havia feito e eis que era muito bom. Como é que você reconcilia essas coisas? Outra teoria comum é a teoria dos dias longos ou criacionismo progressivo. São duas teorias diferentes, mas relacionadas. Elas são distintas porque na teoria dos dias longos você tem a ideia de que um dia não significa um dia, certo? Um dia significa uma era. O que Gênesis descreve são várias eras sucessivas, 6 eras sucessivas, de que Deus está criando as coisas. Não necessariamente utiliza a evolução, mas que Deus cria as coisas em 6 eras sucessivas. O criacionismo progressivo já vai ter a mesma ideia de que os dias em Gênesis 1 descrevem grandes eras, mas elas não são necessariamente sucessivas, elas se sobrepõem umas às outras, certo? Então não precisa um dia ou uma era terminar para que a outra comece. Então é apenas uma descrição simbólica do que acontece. Os dias não significam dias, mas eras que se sobrepõem umas às outras. E essa é uma visão bastante popular ainda hoje, entre o maior advogado dessa perspectiva aqui é o astrônomo Hugh Ross. Ele, junto com o Walter Kaiser, também num debate que eles tiveram com Ken Ham, eles defenderam essa perspectiva alguns anos atrás. Então, existem teólogos de peso que defendem essa perspectiva do criacionismo progressivo, certo? Então, o criacionismo progressivo, e aí eu não tenho certeza se o Walter Kaiser ele vai defender cada ponto do criacionismo progressivo como um todo. Então, eu posso estar cometendo uma injustiça aqui em relação a se ele defende todos os pontos do criacionismo progressivo. Tem alguns pontos meio estranhos aqui, que eu não tenho certeza a respeito da posição dele. Mas a ideia geral sobre a semana da criação que ele sustenta junto com Hugh Ross seria essa aqui. A ideia do criacionismo progressivo é de que o Big Bang foi o que originou o universo, e ocorreu há cerca de 13 a 15 bilhões de anos. Hugh Ross em 94 defendia 15, agora ele defende 13,8. Os dias da criação foram períodos de milhões de anos ou bilhões de anos que se sobrepõem uns aos outros. Um não precisa terminar para que o outro comece. Então eles fazem uma interseção aí. Ao longo de milhões de anos, Deus criou novas espécies e outras foram extintas. Então você tem o mesmo problema de morte, da criação sendo afetada antes do homem entrar em cena, antes do pecado trazer morte à criação, nessa terra que Deus amaldiçoou, como Noé descreve. O registro da natureza é tão confiável quanto a palavra de Deus, a ideia de que a revelação geral ela é tão confiável quanto a palavra de Deus. E quando eles falam em revelação geral, não se entendam que simplesmente o olhar para a natureza, não. Quando eles falam em revelação geral, eles estão falando aquilo que a ciência diz a respeito da natureza. Isso é revelação geral. Eles equacionam a revelação geral com aquilo que a ciência diz sobre a natureza. Que é um problema, porque revelação geral, por definição, é uma informação que está disponível a todas as pessoas em todos os tempos. Certo? Então, aquilo que a ciência diz hoje a respeito da natureza não está disponível a todas as pessoas em todos os tempos. Então, esse é um problema em definição do que é revelação geral. Dentro do criacionismo progressivo, você tem morte, derramamento de sangue, doenças já existentes antes de Adão e Eva, e criaturas humanoides que pareciam e se comportavam muito como nós, pintadas nas paredes das cavernas, existiam antes de Adão e Eva, mas não tinham um espírito feito à imagem de Deus e, portanto, não tinham nenhuma esperança de salvação. Então, esse é um ponto estranho da teoria do criacionismo progressivo, certo? De que
essas criaturas, elas não eram feitas à imagem de Deus. O homem que foi criado à imagem de Deus foi Adão, que ele surgiu desse processo longo. Então a imagem de Deus é algo meio misterioso dentro dessa perspectiva aqui. E de fato é misterioso dentro da maioria das perspectivas da Terra Antiga, certo? É algo que não se descreve muito bem. Outro ponto que eles têm que defender é de que o dilúvio de Gênesis, lá em Gênesis capítulo 6, 7, 8, até um pouco de 9 também, o finalzinho da história, foi local. Então eles têm que defender que o dilúvio foi local, e mais à frente eu vou explicar por que isso é uma necessidade, não só do criacionismo progressivo, mas também de qualquer teoria que defenda que a Terra é antiga, que Gênesis 1 não é literal, certo? Então, a palavra Yom, que é a palavra para dia, como é que ela é defendida como significando eras dentro dessas teorias, especialmente da teoria dos dias longos? Segundo Pedro 3,8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Está vendo? Um dia é como 1000 anos. Então, não é literal. Então, é uma prova de que um dia pode não significar um dia. Você está vendo aí, segundo Pedro 3,8, mas logo depois disso: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O ponto aqui que Pedro quer defender não é cronológico, não é da definição da palavra dia, é simplesmente a ideia de que Deus, a perspectiva de tempo que Deus tem em relação à proximidade, à iminência dos eventos escatológicos que ele está descrevendo aqui, não é a nossa perspectiva. A ideia de iminência, para nós parece muito tempo, mas para Deus é como o dia, é como simplesmente um dia. Salmo 90 também vai descrever de que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como a vigília da noite que passou, como a ideia de 3 horas. Então não se trata de uma definição do que é a palavra dia, do que significa a palavra dia. Você também não pode invocar o contexto de 2 Pedro ou do Salmo 90 para definir o que é que a palavra dia significa lá em Gênesis 1. Então essa não é uma estratégia hermenêutica muito sólida de interpretação. Então o problema é que se um dia é como 1000 anos, e se isso se aplica à criação em Gênesis, então a criação é descrita como 6 dias, você teria 6.000 anos. Como é que 6.000 anos explica milhões e bilhões de anos? Como é que isso se encaixa com a ideia de bilhões de anos exigida pela evolução? Então isso é algo problemático também. Então a palavra Yom, que é essa palavra hebraica para dia, ela é utilizada 2.301 vezes no Antigo Testamento. A grande questão é: por que questionar apenas o uso da palavra em Gênesis? Você não vê ninguém questionando, por exemplo, o significado de dia lá em Josué. A Bíblia descreve que Josué e o povo de Israel, eles marcharam em torno das muralhas de Jericó por 7 dias. Por que ninguém questiona que esse dia realmente é dias lá em Josué? Porque isso não vai contribuir para harmonizar o relato da criação com a ideia evolucionista de milhões de anos. Então ninguém questiona esse uso de dia fora de Gênesis. Ninguém questiona o significado de dias lá em Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, certo? Por que só em Gênesis? Por que não questionar o relato de Jonas? Por que não questionar o relato de Josué? Então 2.301 vezes a palavra dia, Yom, em hebraico, é utilizada no Antigo Testamento. Você tem esses diferentes usos da palavra Yom fora de Gênesis 1. A palavra Yom, dia, com numerais: 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, com um número acompanhado da palavra dia. Ocorre 410 vezes fora de Gênesis. A palavra dia com tarde e manhã, juntos, sem a palavra dia, certo? Tarde e manhã, simplesmente sem a palavra dia, também significa dias literais. As palavras tarde e manhã,
juntos com a palavra dia, como ocorre em Gênesis 1, ocorre também 23 vezes no Antigo Testamento, fora de Gênesis 1, e sempre significa um dia ordinário, um dia de 24 horas. A palavra noite, junto com a palavra dia, em contextos fora de Gênesis 1, ocorre 52 vezes, e também sempre significa um dia ordinário de 24 horas. Então não há o que questionar. Essas são as características, as mesmas características dos usos dessa palavra dia, que nós temos em Gênesis, se encontram fora de Gênesis. E fora de Gênesis sempre significa um dia literal. E além disso, o hebraico tem outras palavras para indicar um tempo indeterminado, ou um tempo muito longo. Por que Moisés escolheu justamente a única palavra do hebraico que pode significar um dia literal, se ele poderia ter escolhido outros termos que poderiam significar períodos mais longos de tempo? Então essa é uma questão que viola o contexto da palavra, viola as pistas gramaticais e contextuais pelas quais nós podemos determinar o significado dessa palavra. Então existe uma outra teoria que procura encaixar, que procura harmonizar, ou pelo menos não entrar em conflito, colocar em conflito Gênesis 1 com as teorias de milhões de anos, teoria da evolução. Essa é conhecida como a hipótese do quadro literário. Então, segundo essa teoria da hipótese do quadro literário, Gênesis 1 é uma descrição poética da criação, não é uma narrativa histórica, certo? É simplesmente um poema, ou no máximo uma narrativa elevada, como alguns colocam, uma prosa elevada, que destaca, que enaltece Deus como Criador, como um salmo também enaltece a Deus como Criador. E a evidência de que Gênesis 1 não é uma narrativa e sim poesia é que você tem paralelismo, que é uma característica da poesia hebraica, ou de qualquer poesia, por assim dizer. Então você tem paralelismo, por exemplo, Salmo 148, vamos lá, pegar aqui um salmo a respeito da criação, para vocês terem a ideia de paralelismo. Salmo 148, versículo 1, diz: Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas. Você vê a ideia de paralelismo, louvai o Senhor, depois louvai-o. Então, o é paralelo a Senhor. Nos altos céus é paralelo às alturas. Então, você tem a mesma ideia repetida na primeira linha do versículo e na segunda linha do versículo com palavras diferentes. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Então, anjos, legiões celestes. Louvai os céus dos céus, louvai as águas que estão acima do firmamento. Então, céu dos céus, águas acima do firmamento, tudo isso aqui é a ideia de paralelismo, certo? Então, eles afirmam que existe um paralelismo na criação, na semana da criação. E de fato, é possível perceber um arranjo, a forma como a semana da criação é arranjada de forma bem organizada. O paralelismo que é apontado por eles é, por exemplo, no dia 1, Deus cria a luz. No dia 4, então você tem a primeira coluna de dias. Os 3 primeiros dias são os reinos, ou os dias de formação. Gênesis 1 e 2 diz que a terra era sem forma e vazia, certo? Então, os dias 1 a 3, Deus vai dar forma. Nos dias 4 a 6, Deus vai encher. Ela era sem forma e vazia. Então, Deus vai dar forma, depois vai encher, resolver o problema de Gênesis 1 e 2, que é algo que nós podemos observar. De fato é o que acontece. Deus está dando forma, criando certos ambientes, preenchendo esses ambientes, mas eles argumentam que isso não é uma ordem sucessiva, certo? É apenas um arranjo poético, mas que não é o dia 1, depois o dia 2, depois o dia 3, depois o dia 4. Então, Deus cria a luz no dia 1, no dia 4 você tem os luminares.
Sol, Lua e as estrelas. No dia 2 você tem o céu, a separação das águas. E no dia 5, que é o paralelo, você tem os pássaros, né, que vão ser colocados no céu, certo? Pássaros e peixes. Peixes nas águas, pássaros nos céus. No dia 13 você tem a terra seca e a vegetação criada. No dia 6, que é paralelo a ele, você tem aquilo que preenche esse ambiente criado por Deus. São os animais terrestres e o homem, e o sábado seria a coroa dessa criação, onde Deus descansa da sua atividade criativa. Existe, de fato, nós podemos perceber esse arranjo organizado da criação, mas existem alguns problemas. Por exemplo, esses luminares aqui do dia 4, Deus descreve lá no versículo 14 e 15, eles foram colocados no firmamento dos céus. Lá é descrito como sendo sido colocado no firmamento, que é algo que é descrito como criado no dia 2 e não no dia 1. Então, existem outros pontos em que o paralelismo não se encaixa perfeitamente, mas a ideia de que Deus forma ambientes e preenche esses ambientes é uma ideia geral, básica, de que existe de fato. O problema é quando se pega esse arranjo para dizer que o texto é poético e que ele não pretende ser uma descrição histórica precisa uma descrição cronológica da ordem como os eventos aconteceram. Quando você separa o gênero literário da história, você tem problemas, por exemplo, como o Salmo 104, que é um salmo, se a gente for abrir lá, que é uma poesia. Mas o fato de que é poesia significa que não há ordem cronológica e de que não relata eventos históricos. Você vai ter um problema, Salmo 104. Especialmente você vê aqui acho que eu anotei o Salmo 106, na verdade. Salmo 106 diz: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí continua no versículo 4 diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Versículo 6 diz: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade. Nossos pais no Egito não atentaram para as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório. Repreendeu o mar e ele secou, fez-los passar pelo abismo como por um deserto, salvou das suas mãos de quem os odiava e remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Você está vendo aqui uma poesia descrevendo um evento histórico lá do Êxodo em ordem cronológica, a forma como Deus agiu lá. O salmista está louvando a Deus numa poesia, mas isso não significa que porque é poesia é desprovido de caráter histórico, certo? Você tem outras poesias em Êxodo 15, quando Miriam entoa um cântico junto com as mulheres de Israel, elas também em forma de poesia louvam a Deus pela libertação. Então, poesia não é necessariamente sinônimo de algo não histórico. Essa é a primeira questão que precisa ser levantada. A outra questão que precisa ser levantada é de que existe uma forma mais segura de se determinar se um texto é poético ou narrativo, e não é pela presença de paralelismo. Existe uma forma de determinar se um texto é poético ou não pelos verbos que caracterizam um texto, especialmente em hebraico. E nas línguas de uma forma geral é possível também fazer essa distinção entre gêneros textuais baseados nos tipos de verbos que ocorrem com mais frequência. E em narrativa hebraica existe um tipo de verbo que é caracterizado por essa letrinha colocada no início do verbo, que é a letra Waw. Alguns chamam de Vav. Mas é a mesma ideia, de que essa letrinha, quando ela ocorre antes de um verbo,
essa construção é chamada de uau consecutivo. Por que consecutivo? Porque ele estabelece uma sequência de eventos. Primeiro isso, então isso, depois isso, depois aquilo outro. Então essa é uma forma de verbo muito encontrada em narrativas e muito escassa em poesia. E aqui está um desenho que a minha filha fez. Não, esse é hebraico, viu? Não. Então aqui vocês estão vendo aquelas letrinhas em azul, pode ser lilás, eu sou daltônico, mas estão vendo aquelas letrinhas em azul ali? Dá para ver? Oi? Pronto, aqui é azul aqui, é azul ou é lilás? É azul mesmo, né? Então pronto, acertei. Então você tem aqui a letrinha azul, uau, lá, consecutivo, que nós vimos aqui, certo? Essa mesma letrinha, antes do verbo, uau consecutivo, uau consecutivo, uau consecutivo. A ideia de que então Deus disse, haja luz e houve luz. Então, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então a ideia, aconteceu, primeiro Deus disse e aconteceu. Deus viu e depois ele fez separação. A ideia é sempre de um evento atrás do outro, certo? Então esse é o uau consecutivo, que é característico de narrativas em hebraico, não de poesia. Ele ocorre raramente em poesia. E é interessante que nas poesias onde ele ocorre, em poemas que descrevem algum evento histórico. O Salmo 104 tem algumas dessas formas verbais. O Salmo 106 tem algumas delas também. Eu fiz aqui um estudo para comparar Gênesis, os verbos em Gênesis, com os verbos no livro de Salmos, certo? Em Gênesis 1:1 até o capítulo 2, versículo 3, que é a descrição da criação, 49,5% dos verbos são essa forma aqui, uau consecutivo. 49,5%. Quase a metade dos verbos é desse tipo. Nos Salmos, você tem aqui a fatiazinha de 5,8%. Apenas 5,8%, 10 vezes menos do que no livro de Gênesis. Só para critério de comparação, eu peguei também Gênesis 1-11. Toda a descrição de Gênesis 1-11, que também é algo questionado por essas teorias, certo? Como um todo. Então você tem a proporção de 43% dos verbos são desse tipo. Eu peguei todos os verbos e fiz a divisão entre o uau consecutivo e todos os outros verbos que existem nessa porção. Então 43,8% são uau consecutivo. E eu peguei 1 Samuel e 2 Reis, que é uma seção das Escrituras que ninguém discute que é narrativa, certo? Ninguém discute que 1 Samuel e 2 Reis é narrativa. Tem poesia no meio também, mas é majoritariamente narrativa. E olha a proporção que tem de verbos lá, numa porção que é claramente narrativa. Só 37%. E aqui, Gênesis 1-11, 43%. Gênesis 1, relato da criação, 49,5%. Um hebraísta chamado Stephen Boyd, ele criou um método estatístico para avaliar com base nesse mesmo princípio, comparar as formas verbais. E ele chegou à conclusão de que, comparando com outros textos, a chance de que Gênesis 1 é uma narrativa é de 99,995 alguma coisa, baseado nesse método estatístico aí, comparando as formas verbais. O outro argumento dessa teoria, da hipótese do quadro literário de que Gênesis, os dias em Gênesis não são literais, mas se trata de um arranjo poético, a ideia de que o sétimo dia não é literal. Ele diz, o sétimo dia não é literal, lá em Gênesis 1. Porque não tem tarde e manhã, descrevendo o sétimo dia. Vamos lá, Gênesis 2. Havendo, pois, Deus acabado os céus e a terra e todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nada de houve tarde e manhã, o sétimo dia. Então, está vendo?
sétimo dia não é literal, porque não tem tarde e manhã. E, de fato, Hebreus 4 vai dizer que o descanso de Deus continua até hoje. Hebreus 4 vai dizer isso, que, tá vendo? O descanso de Deus começou lá em Gênesis 2, e ele continua até o tempo de Hebreus. Então, tá vendo como o sétimo dia é longo? Então, esse é o argumento. Problemas com esse argumento. Em primeiro lugar, se a ausência de tarde e manhã, descrevendo o sétimo dia, é tão significativa para dizer que ele não é literal, então, por que desconsiderar a presença dessa expressão com os outros dias da criação? Se a ausência dele faz o dia não literal, o que é que a presença dele faz dessa expressão? Que o dia é literal. Então, eles argumentam de que a ausência é significativa, mas a presença não é. Então, é um argumento que não tem consistência lógica. Em segundo lugar, você não pode dizer que porque o descanso continua até hoje, significa que o dia continua até hoje. Digamos que eu vou sair de férias na sexta-feira, e eu vou passar um mês descansando, certo? O fato de que o meu descanso dura um mês, não significa que a sexta-feira durou um mês. É o meu descanso que durou um mês, não a sexta-feira. Então, o fato de que Deus descansou da sua atividade criativa no sétimo dia, e Ele ainda continua nesse descanso criativo até hoje, não significa que o sétimo dia continua até hoje, certo? É o descanso que continua. Então, são duas coisas diferentes, certo? E além do mais, a expressão houve tarde e manhã significa o fim de um dia de atividade criativa e o início de um próximo dia de atividade criativa. A tarde era o fim do dia, a manhã significava o início de um novo dia. Então é natural que você encontre tarde e manhã o primeiro dia, que é a transição para o segundo dia de criação. Houve tarde e manhã o segundo dia, que é a transição para o terceiro. Mas quando Deus para de criar no sétimo dia, a expressão houve tarde e manhã é desnecessária, porque não vai haver um próximo dia de criação, certo? Então é por isso que a fórmula tarde e manhã está ausente lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, certo? Não é porque o sétimo dia não é literal. Então, existem inconsistências nesse argumento. E a ideia do dilúvio local, que Gabriela vai falar sobre isso, mais uma perspectiva geológica, mas a ideia de um dilúvio local, ela é necessária para todas essas perspectivas. Todas as perspectivas da Terra Antiga precisam afirmar ou que o dilúvio foi local, restrito à região da Mesopotâmia, certo? Onde Israel está localizado, ou eles têm que argumentar de que o dilúvio foi pacífico, que ele foi muito calmo, não causou estrago nenhum. É uma das duas coisas. Por quê? Todas elas têm que argumentar. Porque todas essas perspectivas, elas aceitam a interpretação evolucionista da coluna geológica, de que essa coluna surgiu ao longo de milhões de anos, certo? Não como resultado de um dilúvio catastrófico global. Então, por que um dilúvio de Noé global é um problema para eles? Porque se houvesse uma coluna geológica anterior, um dilúvio global teria destruído toda essa coluna geológica, bagunçado tudo e criado uma nova coluna geológica recente, não antiga. Esse é um problema, certo? Então, eles precisam aceitar que a coluna geológica ela é descrita melhor da forma como os evolucionistas descrevem, como algo que foi sendo construído gradativamente ao longo de milhões de anos, as espécies mais primitivas lá embaixo e as espécies mais evoluídas lá em cima. Um dilúvio global, se a Terra tivesse milhões de anos, por exemplo, se a teoria dos dias longos fosse aceita, se a teoria do intervalo fosse aceita, você teria uma coluna geológica sendo formada aí até Noé. Então, em Noé não pode haver um dilúvio global, porque ele destruiria essa coluna geológica.
não seria a mesma que os evolucionistas estão descrevendo hoje. Então, todos eles têm que negar o dilúvio global. O problema com a descrição, talvez a Gabriela vai descrever um pouco mais. Você tem algumas perguntas a fazer para essa ideia. Por que uma arca tão grande, que levou mais de 100 anos para construir, era necessária se o dilúvio era apenas local? Por que Deus mandou Noé criar uma arca de 120 anos construindo? Quando Deus diz lá, o meu espírito não irá contender com o homem só mais 120 anos, a ideia de que desde aquele dia a humanidade só teria até 120 anos, porque o dilúvio viria daqui a 120 anos. Então, nesse período, Noé construiu a arca. Por que uma arca de dimensões tão grandes necessária para um dilúvio local? Por que Deus não direcionou Noé para outra região distante da destruição? Se a destruição era só local, por que ele não fez como fez com Ló e a sua família? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão clama lá com ele, se houver pelo menos 50 justos, 40, 30, 10, 5, se houver pelo menos um, então eu não vou destruir a cidade por causa desse um. Mas não havia ninguém, então Deus mandou os anjos lá para pegar Ló, fuja da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Se a razão do dilúvio foi a mesma coisa, tem muita corrupção nessa região aqui, eu vou destruir toda ela, porque Deus não pegou Noé, sua família, os animais, e mandou todo mundo para o outro lado das colunas, das montanhas, longe da destruição. Então, são questões que você tem dentro do próprio contexto de Gênesis que poderiam explicar um dilúvio local, se esse fosse o caso, mas não é. E, além do mais, a descrição do dilúvio em Gênesis 7 é muito absoluta. Você nota os termos todos: prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes. Então você teria um problema: se cobriu todos os altos montes, como é que a água ficou contida numa região e não passou para outra região? Se cobriu todos os altos montes. Então o problema aí a água teria que ter uma tensão aí muito forte para poder sustentar. Você pode sustentar um mosquitinho, pode passar um pouquinho do copo d'água, mas 15 côvados, 7 metros acima das montanhas, seria uma inconsistência aí, hidrológica. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra, o homem e os animais, os répteis, as aves dos céus foram extintos, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, em quanto tempo Deus criou o universo e tudo que nele há? A resposta que nós temos do contexto de Gênesis é de que Deus criou em 6 dias, na forma como está descrito. Cada uma dessas teorias tem problemas que são insuperáveis para responder. Muito obrigado pela atenção.